Hoje aqui um vídeo de comentário a respeito de um problema muito comum que eu vejo as pessoas que tentam iniciar aí na sua jornada de conserto de aparelhos, né? Aquele problema que a pessoa abre o aparelho e aí misteriosamente ele para de funcionar, né? Então eu vou fazer uns comentários a respeito em cima disso, porque eu vi algumas discussões recentes no Facebook, né? E eu fiquei bem chateado assim com as respostas, né? Pelo menos as respostas que foram dadas bem desalinhadas ah, com esse canal, né? Com os objetivos desse canal aqui, que é sim incentivar você a mexer nos seus aparelhos eletrônicos, claro que com responsabilidade, né? Mas enfim, vamos falar os prós e os contras um pouquinho aqui e o que pode estar acontecendo que você abre o seu aparelho e ele para de funcionar e se é que você deve mexer nos seus aparelhos, né? Então fica aí com o vídeo, vamos lá. Vamos ligar aqui, né? Na verdade eu já até liguei e tem uma. É assim, né? Eu até rio porque é uma coisa ruim, mas que a gente vai transformar em alguma coisa boa. Deixa eu desligar aqui a luz. Vamos lá, olha lá, vertical tá fechado. Antes, o vertical ele tava aberto, né? Só que ele tava com problema. Ele tava com problema na linearidade e também tava só da metade para baixo. Nós pioramos a situação da TV, né? Então eu queria aproveitar para falar aqui rapidinho sobre um tema, inclusive, que uma pessoa trouxe lá no grupo lá do Facebook, no nosso grupo lá, né? Às vezes a televisão tava funcionando, você abria ela lá para fazer uma limpeza e a TV para de funcionar. É igual aqui, né? Então, o vertical ele tava funcionando, ele só tava com problema aparentemente de capacitores. Aí a situação às vezes piora. Você começa a mexer e a situação às vezes piora. O que me deixou mais preocupado é que a maioria das pessoas responderam que em coisa que tá funcionando não se mexe, né? Então, assim, por exemplo, tá funcionando a televisão, não mexa. Assim, bom, tudo bem. Aqui a gente pode ter duas respostas e uma delas tá errada. A primeira é essa mesmo, não mexa. Se você é uma pessoa leiga, né, que não tem interesse em eletrônica, realmente não é para abrir aparelhos, nem para limpar, nem para fazer ver como é que é, nada disso. Você quer ver, talvez ver como é que é, se for só para olhar mesmo e fechar, não, nem fazer assim ou nada, tudo bem. Agora, se você é um entusiasta ou quer virar um profissional de eletrônica, então você não pode ter medo de abrir um aparelho e ele parar de funcionar, de mexer e parar de funcionar aqui, que nem aqui. Tava funcionando, ele parou, piorou a situação. Mas isso não deve dar medo num técnico de eletrônica, porque isso vai acontecer, uma hora ou outra sempre vai acontecer. As pessoas elas erram, né? Ou então, às vezes não é nem erro, às vezes pode ser que não seja erro. Por exemplo, você pode mexer, às vezes tem uma solda fria, você faz assim para limpar e aí a solda fria que estava dando contato, ela para de dar contato. Qualquer coisa assim besta. Mas se você, por exemplo, quer mexer em eletrônica, você não pode ter medo de o aparelho parar de estragar. Ao contrário, você tem que falar assim, bom, parou de funcionar, então agora eu vou procurar o defeito até eu conseguir achar. E aí você vai elencando na sua cabeça uma série de problemas possíveis que acontecem quando o aparelho está funcionando e ele para. Ah, solda fria. Ah, será que inverti um fio de um conector? Nem todo conector. Esse aqui, ó, é anti-burrinho. Eu chamo de anti-burrinho, tá vendo? Ó, ele tem esse negócio aqui e que você não vai conseguir encaixar ele em nenhum outro lugar, nenhum dos outros plugs, ele só encaixa aqui. Além de que só tem 3 fios, né? Mas às vezes você pode se deparar com televisão que tem plugs iguais. Então aí sempre tem alguma coisinha pra diferenciar. Às vezes não, tá? Às vezes tem televisão que não tá nem aí pra você. Mas as televisões melhores, né, que eu chamo de melhores, né? Elas têm esses anti-burrinhos aqui, ó. Às vezes ele é mais afastado, um desses três aqui, às vezes ele é mais afastado. Isso acontece muito em defletora. Deixa eu colocar ele de volta aqui. Ó, tá vendo? Eu já ia ligar ao contrário ele. Mas, enfim, um monte de coisa pode acontecer. Você pode. Aí você vai linkando na sua cabeça. Ó, eu mexi aquela vez lá, ele parou de funcionar por causa de uma solda fria. Eu inverti o fio. Então, da próxima vez que parar de funcionar, você já vai ter na cabeça. Ah, parou de funcionar por causa disso. Será que não é isso de novo? Ou então, quando você estiver mexendo, você já vai tomar cuidado para que isso não aconteça. Algumas coisas que pode acontecer também, sei lá, o resistor era de 56, né? Aí você fez uma manutenção e você colocou um de 560, por exemplo, né? Sei lá, alguma coisa assim. Ou então um capacitor, por exemplo, você tem o capacitor aqui. Se você coloca o capacitor eletrolítico invertido, o que acontece? Ele vira um curto-circuito. Quando você coloca ele ao contrário, ele vira um curto-circuito e pode levar algum resistor de proteção, um fusível, pode queimar algum componente. Isso é perfeitamente possível de acontecer. Então, se o resistor, por exemplo, se você coloca o contrário, ele entra um curto, ou então numa resistência muito baixa, né? Você danifica o capacitor, você não pode usar ele mais.
e ele pode vir a queimar algum outro componente da sua televisão, algum componente de proteção. Às vezes é comum nas televisões ter resistor, né, no meio do circuito para proteger o circuito. Principalmente se for uma fonte secundária, né? Se você tem a fonte principal, depois você tem outras fontezinhas. Elas geralmente tem um resistorzinho de proteção, ou então um resistorzinho para baixar a tensão, né, melhorar a filtragem. Eles podem queimar se você inverter aqui o capacitor. Enfim, né, a gente poderia dizer aqui ficar até amanhã falando um monte de coisa que pode acontecer. Mas o que eu queria dizer é isso. Se você pretende, né, trabalhar com eletrônica, nem que não seja profissional, você tem que enfrentar essas coisas, não vai ter jeito. Então é aquela que nem eu respondi pro rapaz lá, não deixa gambiarra. Porque às vezes também ele comentou, né? Às vezes tem gambiarra, você tira a gambiarra e a TV para de funcionar. Isso aí é comum de acontecer. Eu lembro uma Sanyo, aquele meu xodó lá, né, que eu falei, já comentei em outros vídeos. Ela tinha uma gambiarra lá de um capacitor, na hora que eu troquei o capacitor também não funcionou mais, né? Acontece, vai fazer o quê? Aí, mas o importante, o que eu quero dizer? O importante é você, se você quer mexer realmente com eletrônica, não desistir, não, você vai ter problemas, vai enfrentar problemas dos mais diversos. Então assim, não desista, faça sempre, tire bons proveitos de coisas ruins, né? Então, é bom para a experiência, você vai se tornar um profissional bem melhor se você não tiver medo de enfrentar os desafios, né?